Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o David Jimenez, assessor de investimentos aqui na SVN. Tive a ideia de gravar esse vídeo aqui para trazer um conteúdo falando um pouco sobre o mercado macro, o cenário macro ali do mês de abril. Eu vejo diversos clientes, diversas pessoas chegando até mim querendo se aprofundar sobre o mercado financeiro, mas o mercado financeiro hoje ele tem um mal de falar muito economês durante as explicações, durante os conteúdos, durante os vídeos. Então tive essa ideia de montar esse conteúdo com os principais pontos, principais temas que vêm sendo falados aí nos últimos meses, tá bom? A ideia, penso em tentar trazer isso aqui pelo menos uma vez por mês, com essa revisão um pouco mais geral. E aí podem ficar à vontade, é um conteúdo educacional, podem compartilhar, se aprofundar. Se quiserem se aprofundar sobre mais pontos, também vou deixar minhas informações de contato no final e eu vou estar aqui à disposição, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Acho que o principal ponto que vem sendo falado nos últimos meses, nas últimas semanas, é justamente o conflito entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos, ele muitas vezes ele pode ter pensado que o conflito iria ser algo um pouco mais rápido, algo que seria solucionado em algumas semanas, mas esse conflito vem se arrastando aí nesses últimos meses. Hoje a gente ainda tem um déficit de 9 milhões de barris de petróleo por dia. E vocês vão me perguntar, Davi, mas por que é importante eu saber que está faltando 9 milhões de barris de petróleo na produção mundial? Justamente porque o barril de petróleo é um das principais commodities do mundo. Então isso tem um fator inflacionário, tanto na parte de combustíveis, tanto na produção de outros derivados. Tá? O barril de petróleo, que é o que a gente chama de Brent, antes desse conflito ele estava na casa ali de 60, 65 dólares. Hoje já está ali num piso de 90, 110 dólares. Então isso traz uma pressão inflacionária para todos os países do mundo. E deixa a gente num alerta máximo, com uma pulga atrás da orelha, justamente pensando em como que isso vai se desdobrar ali nas próximas semanas, nos próximos meses. Porque não é simplesmente um cessar-fogo que da noite para o dia esses 9 milhões de barris de petróleo eles vão voltar à produção cotidiana, à produção do dia a dia. O estrago já está feito. É mais entender como que esse estrago ele vai ser... vai se comportar, como que ele vai pegar e se normalizar após isso. Outro ponto muito importante é a transição de poder no Fed, que é o Banco Central Americano, tá? O Banco Central Americano é onde pega e decide os juros americanos. A gente vê, ele é independente, igual o nosso Banco Central aqui no Brasil também. A gente tinha um presidente do Banco Central, o Powell, que ele estava levando muito a sério essa questão de manter os juros um pouco mais alto do que o próprio presidente Donald Trump esperava. E agora a gente vai ter uma mudança de poder, então vai sair o Powell e vai entrar o Kevin Walsh, tá? Ele já fala que vê uma inflação de um formato diferente do que o Powell olhava. Não à toa também ele é uma indicação do próprio Donald Trump. Então com isso, talvez abra espaço para um corte de juros. Não sei, não dá para ter certeza, mas é um ponto que a gente tem que acompanhar, porque a queda de juros no mercado americano impacta Brasil, impacta Europa, impacta todos os outros países do mundo. Então por isso que é importante a gente entender como que estão os juros americanos. Hoje está ali na casa de 3,5%, 3,75%, que é um patamar mais alto para os Estados Unidos, tá? Brasil a gente é acostumado na casa de 2 dígitos, mas o povo americano não é acostumado com 3,5%, 3,75%, já é um juros extremamente alto para eles lá também. Então outro ponto de atenção, entender como esse novo presidente do Banco Central ele vai vir a operar nos próximos meses. Outro ponto muito importante que vem sendo falado e está cada vez mais em pauta é justamente a IA, a inteligência artificial. Essas empresas que trazem IA, que trazem essa revolução, essa nova tecnologia nos dias modernos. Hoje está se destacando muito aquela empresa que ela só tem o software, ela só tem a inteligência artificial, daquelas empresas que têm a cadeia de produção. Então eles têm acesso à energia, têm acesso a data center, têm acesso a semicondutores. Muito provavelmente essas empresas com essa vantagem física, com essa infraestrutura física, vão ter vantagem nessa corrida pela IA, nessa corrida tecnológica. Então é um ponto de atenção que a gente tem que acompanhar com bastante cautela, bastante cuidado, e cada vez mais vezes a gente consegue ver as empresas
diminuindo o número de pessoas dentro do quadro de funcionários, justamente para ter essa redução e conseguir pegar e ter essa economia, né, porque vai reduzir os funcionários, investir mais em IA, investir mais em tecnologia, tentando aumentar a performance dos usuários que vão ficar, dos funcionários que vão ficar ali dentro da empresa. Então é mais um ponto de atenção para entender como que vai ser essa nova economia com a IA, como que ela está cada vez mais se integrando em vários mercados, seja no mercado financeiro, mercado de marketing, mercado de análise, enfim, diversos fatores, tá? Então outro ponto de atenção que a gente vem acompanhando aí, que está cada vez mais em pauta pelo mundo. Mais um ponto de atenção, né, é justamente essa oportunidade em emergentes, essas oportunidades fora do óbvio, fora de IA, fora de tecnologia, fora dos grandes centros. A gente vê o ouro subindo bastante, o Ibovespa no Brasil subindo bastante. Fala, nossa, Davi, mas por que o ouro e o Brasil estão subindo, né? Não é até meio descorrelacionado? A bolsa sobe, o ouro cai, o ouro sobe, a bolsa cai. Por que está tendo essa correlação? Justamente por essa fragilidade que a gente vê nesse mundo tão globalizado. Então, cada vez mais essas grandes gestoras, grandes investidores pelo mundo, eles buscam também esses ativos disruptivos, esses ativos que não estão ligados ali necessariamente com IA, ou uma proteção em algum outro mundo, ou outra economia geopolítica que não seja americana. Então a gente vê muita gente fugindo para o ouro, fugindo para metais, como uma própria reserva de valor mesmo, né? Às vezes a gestora já tem bastante dólar, ela quer colocar em algum outro ativo, o ouro. Outro exemplo é justamente o Brasil. A gente vê o Brasil com taxa de juros muito alta, empresas descontadas, então vem muito fluxo de capital estrangeiro. Até eu trago nesse slide aqui, a gente teve 63 bi de capital estrangeiro entrando no Brasil. Então a bolsa americana, a bolsa brasileira batendo máxima histórica, máxima atrás de máxima nas últimas semanas, não foi coincidência. É justamente esse capital estrangeiro entrando dentro do Brasil. É muito mais mérito desse capital estrangeiro entrando aqui do que uma resolução do cenário econômico brasileiro. O nosso fiscal ainda é um ponto muito preocupante. A nossa taxa de juros ainda está no momento muito alto. Hoje está em 14,5%. A gente tinha uma expectativa de queda um pouco maior, um pouco mais acelerada, mas por conta desse conflito ali no Oriente Médio, o Banco Central ele tirou um pouco o pé do acelerador, começou os cortes, mas ele sempre deixa clara essa diligência que ele vai ter em analisar a inflação, entender como que isso vai impactar para ter esse corte de juros. No final do ano também a gente vai ter uma eleição, né? Então se diz cada vez mais o candidato de esquerda, o candidato de direita, cada hora vem um nome, cada hora sai uma notícia. Então tá um cenário bastante incerto. Só que dado toda essa conjuntura e até o próprio Brasil, a gente tem a Petrobras, então a gente é um país exportador líquido de petróleo, então gera ainda mais atratividade para esse capital estrangeiro vir para o Brasil, apesar dessas incertezas, apesar que a gente não sabe como que vai ser o nosso fiscal, como que vai ser as nossas eleições, tem oportunidades no mercado para a gente estar aplicando ali também, tá? Acho que era isso que eu queria trazer uma visão um pouco mais geral dos principais pontos que vêm sendo comentados. Obviamente, eu me aprofundo mais no bate-papo mensal com cada cliente, cada objetivo de cada um, e pensando na carteira individualizada, mas aqui está o meu contato, meu e-mail, caso seja alguém que esteja assistindo, queira se aprofundar, queira bater um papo, estou aqui à disposição também para auxiliar, tá bom? Muito obrigado, até o mês que vem, se Deus quiser.